2017, a Revolução Russa completou 100 anos. Houve comemoração em Moscou, mas sem a presença do atual presidente Vladimir Putin. O presidente mencionou à imprensa que não havia o que comemorar. Houve desfiles de militares na Praça Vermelha. Até hoje, quase 100% das empresas russas são estatais, herança da Revolução Russa. O país sediou a Copa do Mundo de Futebol em 2018, com boatos de esconder moradores de ruas e desaparecer com cães. A Rússia é um mistério, pois o atual governo é fechado e conservador. É presidido por um ex-agente do Serviço Secreto Russo, a KGB, que não aceita oposição ao seu governo e está no cargo desde 2012. Mas por que estudar a Revolução Russa? Para entender o quanto é importante o povo ser consciente politicamente, o quanto tem poder quando agem juntos, e quando começou no mundo a ideia errada do que é socialismo ou comunismo. Compreender que governos ditatoriais são autoritários e não exercem a democracia, proíbe a soberania do povo. O maior país do mundo, durante muitos séculos, inclusive no início do século XIX, tinha 80% da sua população no campo. Foi comandado por séculos pelos monarcas chamados czares, uma monarquia absolutista, onde o rei é o único nas decisões. A pobreza e a miséria eram presentes na Rússia em 1905, quando houve o Domingo Sangrento. Trabalhadores e suas famílias foram até o Palácio de Inverno do czar Alexandre II no dia 22 de janeiro de 1905, para pedir melhores condições de trabalho e de vida. Mas foram recebidos violentamente. Homens, mulheres e crianças foram assassinados. O czar não queria diálogo e autorizou os soldados a atirar. O estudo feito por Karl Marx e Friedrich Engels durante o século XIX, observando a indústria na Europa e seus desdobramentos, apresentou a exploração do trabalhador para o mundo e apresentou ideias de como o operário poderia mudar essa realidade. Anos depois, esses estudos foram chamados de teoria marxista, em que mencionava que a situação do operário explorado, chamado de proletariado, só mudaria caso os trabalhadores assumissem o poder e não mais fossem dominados pela burguesia. Com a chegada das ideias da teoria marxista ao operariado russo, fez com que surgisse o Partido Operário Social Democrata, mas que com o tempo se dividiu em dois: os mencheviques, que apoiavam um acordo com a burguesia e processo gradual de mudança para o socialismo, e os bolcheviques, uma aliança entre os camponeses e operários para derrubarem os czares. A ideia do socialismo, escrita por Marx e Engels, foi analisada pois o operário trabalhava em média 15 horas por dia, com um salário super baixo e baixa qualidade de vida. A reversão dessa situação, na visão dos filósofos, seria a tomada do poder pelos próprios operários e, assim, dividiriam tudo por igual e todos teriam as mesmas condições de vida, as mesmas oportunidades, e não só a burguesia. A situação da Rússia se agravou com a entrada do país na Primeira Guerra Mundial. Guerra é um gatesco, e com um país onde a maioria está na miséria foi um grande erro. A população se revoltou. Houve o protesto de milhares de mulheres no dia 8 de março de 1917, chamado Pão e Paz, exigindo atenção às mulheres e ao povo. Mais tarde, esse protesto foi considerado a referência e o marco como a comemoração do Dia Internacional das Mulheres. E a volta dos exilados Vladimir Lenin e Leon Trotsky, liderando os sovietes, que eram operários e camponeses, que representavam o povo, tomaram o poder em abril de 1917. A primeira ação foi retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Estatizaram empresas privadas, redistribuíram terras que eram de nobres, da igreja, para os camponeses. Essas ações, que seguem a teoria socialista, escrita por Marx e Engels, mas todas elas foram odiadas pela elite russa,
e assim começou uma guerra civil na Rússia. De um lado, os bolcheviques de Lenin e o Exército Vermelho de Trotsky, e do outro, o Exército Branco dos mencheviques, apoiados pela elite russa e pelos países emergentes, Estados Unidos e a Grã-Bretanha. A Guerra Civil Russa levou os bolcheviques de Lenin a implantar uma ditadura e não mais o socialismo. Ditaduras são autoritárias e não permitem a existência de diálogo, não permitem que o povo seja soberano. A teoria de Marx e Engels sobre o socialismo e o comunismo na Rússia de 1917 foi por água abaixo. Lenin proibiu partidos de oposição, censurou a imprensa e assim ganhou a guerra civil com o apoio da população. A não aceitação de um novo sistema político e econômico por toda a população russa e também dos países emergentes impediu a implementação do socialismo. A população continuou pobre. Em 1922, a Rússia passou a ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse nome seguiu até o ano de 1989. O socialismo ou o comunismo não foi implantado na Rússia em 1917. Foi implantada uma ditadura baseada em ideias socialistas. Pois o socialismo apresentado por Marx e Engels apresenta a questão de tornar os trabalhadores maduros o suficiente para dividir tudo por igual. E posterior, implantar o comunismo, que é uma situação onde não é mais necessário a existência do governo, devido à maturidade ter atingido um grau tão alto em que todos se respeitam, se ajudam, dividem e vivem em coletivo, com igualdade em todos os sentidos. Ou seja, no planeta Terra, nunca houve o verdadeiro socialismo ou comunismo escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. E durante a Revolução Russa, o que fizeram, principalmente quem era contra a Revolução, como os países emergentes, Estados Unidos e Grã-Bretanha, foi espalhar a ideia errada do que era o socialismo e o comunismo escrito pelos filósofos.